Paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter você aqui. Fique com a gente porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, sejam bem-vindos, vocês estão no Conectados na Lição. Estamos aqui estudando a revista Conectar Mais Jovem, que traz o tema Tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. E hoje estamos entrando na 6ª lição, gente, a Arca da Aliança. Estamos aqui com o nosso convidado, comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Seja bem-vindo, pastor. E eu já vou fazer a primeira pergunta ao senhor. De que material era feita a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é uma dos utensílios do tabernáculo de maior simbolismo ou de maior proeminência. Quase que todo o foco do tabernáculo está na Arca da Aliança. Em diversos momentos da Bíblia você vai encontrar esta arca fazendo parte da história de Israel. E a tipificação aqui é muito grande. Por quê? Porque a arca era feita de madeira de acácia ou de cetim, dependendo da tradução, porém o revestimento dela era todo de ouro. Aqui nós já percebemos uma questão cristológica. Falamos sobre a cristologia, aqui já percebemos uma visão cristológica. Por quê? As duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Uma outra questão interessante era o teor da madeira de acácia, que era duradoura, era resistente. O que fala isso aqui para nós? A resistência, de Jesus contra o pecado. O pecado o cercou de todas as maneiras. O inimigo sempre achou jeito de estar ali próximo, tentando desviá-lo do foco. Seja na tentação do deserto, seja na entrada triunfal de Jerusalém e até mesmo na cruz. É interessante eu usar a entrada de Jerusalém, por quê? Porque quando Jesus chega em Jerusalém, as pessoas, bendito é o que vem em nome de Jesus. Às vezes, olhamos isso para simplesmente um reconhecimento das pessoas daquela época. Mas o que não sabemos é que muitas vezes uma recepção como essa cria coisas no nosso interior que pode nos levar a achar o quanto somos importantes mediante os projetos de Deus. E em todo momento nós precisamos ter muito vívido em nossa memória que não é nós, é a presença de Jesus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. E lá na cruz do Calvário, quando um dos ladrões vira para Jesus e fala: se tu és filho, salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha só que a palavra do diabo foi a mesma usada durante o período que Jesus estava no deserto. Se tu és filho, transforma essa pedra em pão. O diabo a todo momento estava ali querendo fazer Jesus cair em pecado, querer desviar Jesus do seu foco. Mas Jesus estava ali resistente, sempre combatendo com a palavra de Deus. Mas isso já estava prefigurado lá no tabernáculo. A madeira tinha que ser de acácia, mas ela era revestida de ouro. Não era apenas o Jesus que estava ali, não era apenas o Filho de Maria, era o Filho de Deus também. Não era apenas a natureza humana, mas também a natureza divina. Portanto, tudo que Deus estabeleceu, Ele pediu para Moisés: tome cuidado para você fazer conforme eu te mostrei. Sabe por quê, queridos? Tudo tem o seu significado. Ainda que a nossa mente mortal não possa compreender algumas minúcias do tabernáculo, entenda que as reveladas são para nós e nossos filhos. Pastor, quais as peças que compunham a Arca da Aliança? No que tange a Arca da Aliança, ela era composta por duas partes. E para isso eu te convido para acompanhar comigo na maquete que nós preparamos exclusivamente para esta aula. Para um entendimento melhor, aqui é o átrio e toda essa região cercada de tábuas de ouro é a tenda da congregação, que era dividida em lugar santo e lugar santíssimo ou santo dos santos. No lugar santo, como vocês podem ver aqui, ficava o candelabro, a mesa da proposição e o altar de incenso, que era o último utensílio, era o mais
próximo do véu do templo. Através deste véu, o lugar santíssimo, só existia a Arca da Aliança e era o lugar mais restrito no tabernáculo, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Muito bem! Lembrando a você, Juventude de Cristo, que a editora Betel disponibiliza o PIL, Programa de Incentivo à Leitura, totalmente gratuito lá no nosso site, que certamente vai agregar e muito aos estudos da palavra, com dicas, textos, indicadores, que vai com certeza agregar e muito o seu conhecimento. Recebendo hoje aqui a nossa representante da Juventude de Cristo, a nossa querida Juliana Nascimento, ela é diaconisa, teóloga. Juju, o que você trouxe hoje para agregar o PIL da lição de hoje? Obrigada, tia Aninha. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma semana no Conectados na Lição. E o título do PIL dessa semana é Saiba Mais sobre a Arca da Aliança. É mais um informativo, mais uma informação aí para você adquirir através do programa de incentivo à leitura. E se você quer adquirir esse conhecimento, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu PIL. E eu já quero fazer a pergunta para o pastor César Rosa, que está aqui do nosso lado. Pastor, a juventude quer saber o que existia no interior da arca e qual era a sua mensagem. O escritor aos Hebreus vai dizer que no interior da arca existia 3 elementos. E nós vamos ver também através da maquete que nós montamos para tirar essas dúvidas a este respeito. Conforme descrito no Êxodo, a Arca da Aliança era formada basicamente por 2 partes. Este baú, vou tirar aqui para vocês verem, este baú que continha 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura e de altura. Existiam essas argolas de pau que passavam aí por onde se carregava a Arca da Aliança quando ela estava em transporte. Se você lembrar de quando Davi trouxe a arca de volta para Israel, acontece um caso inusitado onde Uzá morre por tocar na arca. Por quê? Porque somente os levitas podiam carregar e mesmo assim através de paus que eram entrelaçados nessas argolas que estavam por aqui. E outros sim, eram os levitas que tinham que carregar e não carroça de boi, carro de boi, conforme fez Davi. E o outro utensílio é chamado de propiciatório, que é essa parte, o propiciatório, quando o sacerdote, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele borrifava sangue no propiciatório e a presença de Deus aparecia por entre os querubins, mostrando que Deus estava perdoando o pecado. A palavra propiciatório é onde Deus se torna propício para perdoar pecado. Então, basicamente, a Arca da Aliança é constituída de propiciatório e essa baú que é chamado. A formação desses dois, chamado de Arca da Aliança, era o utensílio mais sagrado da nação. Vale salientar que essas 4 argolas, que vocês podem ver de um lado e do outro, tem a representação dos 4 evangelhos que traz a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o que existia no interior da arca, são esses 3 elementos: as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná que o povo comeu no deserto. A simbologia disso aí é muito grande, porque primeiro mostra a verdade de Deus, a palavra de Deus, quando ele dá o decálogo para Moisés, as tábuas da lei, mostrando as leis que Deus dá ao povo, dizendo para nós que as nossas vidas precisam ser guiadas pela palavra de Deus. Tem também a vara de Arão que floresceu, num determinado momento, onde as pessoas colocavam em xeque o sacerdócio de Arão, e então, por uma instrução divina, Moisés pede que os chefes de cada tribo trouxessem varas, e aquela que florescia era aquela que Deus havia escolhido para o sacerdote. E a vara de Arão floresce. Ela também ficou guardada dentro da Arca da Aliança, como prova de que a chamada é uma particularidade divina. E todos aqueles que se submetem à presença de Deus no seu meio precisam entender
que a chamada é regida por Deus, a vocação pertence a uma determinação divina, e isso ficou aqui dentro guardado para testemunho de gerações. Assim como o maná que o povo comeu no deserto também ficou dentro de um pote, guardado dentro aqui da aliança. Por quê? Para que as pessoas pudessem ter em testemunho a outras gerações sobre a provisão de Deus no deserto. A Bíblia diz que durante a caminhada do povo no deserto, em Êxodo 16, vemos a maneira sobrenatural que Deus mandava esse maná todo dia para o povo comer. Então, tudo isso serviu de testemunho durante a caminhada do povo do deserto, para eles entenderem que o mesmo Deus que deu a palavra é o mesmo Deus que dava a provisão do alimento diário, mas é o Deus que escolhia pessoas para estar à frente do seu povo. Que nós venhamos meditar nisso a cada momento de nossa vida, da nossa trajetória, que o mesmo Deus que dá o seu mandamento é o mesmo Deus que manda a provisão e é o mesmo Deus que direciona na liderança. Perfeito! Conectou? Pois é, a Editora Betel disponibiliza para você, lembrando a você, hein, que nós temos nosso livro subsídio do trimestre, O Tabernáculo e a Revelação de Jesus, que certamente vai ampliar e muito seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos a audiência, o carinho, você que está compartilhando, comentando e curtindo aí o nosso canal. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!